instrumento vivo, meu Senhor, envia-me para ser o seu abraço acolhedor e levar tua palavra, ser canal da tua graça, completar carreira e guardar a fé, levando seu amor. Querido povo de Deus, nós estamos na cidade de Mirassol, a uns 15 quilômetros de São José do Rio Preto, e nós temos a graça de ser recebidos aqui na casa do Padre Oscar, que eu quero agradecer. Obrigado, Padre Oscar. É uma alegria enorme, Reginaldo e meus amigos, recebê-lo aqui na minha casa, que a tua presença aqui trouxe Nossa Senhora. Isso é bênção. Padre Oscar, eu digo para o senhor, eu já estou muito emocionado, porque uma experiência muito forte, com muita unção está sendo essa visita aqui na casa do Padre Oscar, onde Nossa Senhora veio para um encontro marcado de coração. Padre Oscar, o senhor é padre diocesano da Diocese de Rio Preto. Diocese de São José do Rio Preto, São Paulo. A sua formação, o senhor também tem formação parapsicológica, é isso? Tenho, Reginaldo. Eu fiz alguns estudos aí pela minha vida fora, e entre esses estudos eu fiz a graduação de parapsicologia no instituto que antes era o CRAP, Conselho Latino-Americano de Parapsicologia, com o Padre Quevedo, que hoje é o Instituto Padre Quevedo. Padre Oscar, como que chegou para o senhor o início na sua vida de Nossa Senhora de Fátima, a Nossa Senhora do Mel? Primeiro, é bom registrar, é conhecida como Nossa Senhora do Mel, mas ela, no início, é uma Nossa Senhora similar a esta, né? Um pouco diferente, mas quer dizer, branca. Como foi? Isso. A imagem é Nossa Senhora de Fátima. É uma imagem de Nossa Senhora de Fátima que, entre alguns outros elementos, ela nos dá o mel. Então, aqui na região, ela é conhecida como Nossa Senhora do Mel, mas é uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. As manifestações começaram 13 de maio de 1993 e o seu contato foi em 1999. Até então eu morava nos Estados Unidos. Aí quando eu voltei para cá, eu comecei a estudar. Primeiro eu fiz direito, depois eu fui fazer parapsicologia, né? E aí eu fiquei sabendo no Cerco de Jericó que a Lilian participava do cerco. E aí ela que me apresentou a Nossa Senhora, a Nossa Senhora do Mel. E a partir dali, a Nossa Senhora está sempre presente na nossa igreja, na nossa vida, na vida de milhares de pessoas aqui em Rio Preto. E sempre quando há essas manifestações, diz, isso é uma armação, tem um caninho. Tem gente que é capaz de dizer isso, que tem um caninho que... Esta imagem de Nossa Senhora, antes de fazer agora a restauração, ao fazer a restauração foi constatado que ela tinha sido inclusive aberta, cerrada, isso clandestinamente, né, por algum curioso, para ver o que é que tinha no interior dela. Olha, gente, então quer dizer, é uma imagem que ela pertence a Lilian, é dela, mas que ela abre para que todos possam usufruir dessa manifestação divina. E alguém, sem pedir permissão, cerrou para ver se tinha alguma coisa dentro. Que agora foi visto essa na restauração. E na restauração agora foi visto que fizeram isso, né? Então, Reginaldo, vamos falar do ponto de vista da parapsicologia. A parapsicologia, primeiro, é uma ciência
que é recomendada pela igreja, certo? E a parapsicologia estuda os fenômenos da mente. E existem diversos tipos de fenômenos que a nossa mente produz. Fenômenos de conhecimento, fenômenos paranormais, é uma série de fenômenos. Mas quando a parapsicologia estuda um evento do ponto de vista científico, depois de ser esgotado todas as possibilidades científicas, sem explicação objetiva, a parapsicologia declara esse fenômeno como um fenômeno supranormal, que não tem dedo de ninguém naquilo. Tá? E essa imagem, esse fenômeno do mel, do azeite, do sal, do óleo, da lágrima que sai da Nossa Senhora, é um fenômeno supranormal. Numa linguagem assim de igreja, é um milagre. Padre, pode ser alegado, se não há nenhum artifício interno que produz, que pode ser também fruto da mente de quem é a proprietária, que seria da Lilian, que nós sabemos que na própria parapsicologia, uma questão de distância. O senhor já avaliou sob esse ponto de vista? Isso existe, e vou te falar uma coisa que não é charlatanismo, não é. Existem fenômenos que a pessoa consegue transferir para a imagem lágrima, sangue, isso existe. E a pessoa não faz isso por maldade, a pessoa nem faz isso consciente. Mas é um fenômeno da mente que é possível essa produção, esse efeito. Só que aí, do ponto de vista da ciência da parapsicologia, esse fenômeno ele é possível acontecer, acontece muito, eu já investiguei diversos fenômenos, mas esses fenômenos da mente, eles só podem acontecer até no máximo 50 metros da pessoa que está fazendo o fenômeno acontecer. Por exemplo, Nossa Senhora está aqui. Ela só sairia o azeite, o mel, a lágrima e o sal se a Lília ou qualquer uma outra pessoa estivesse até 50 metros. Nós não temos, do ponto de vista de experimentação científica, nenhum fenômeno ocorrido a partir de 51 metros. A Lília é a dona da imagem. Né? Se o fenômeno fosse da Lília, só aconteceria perto dela. Mas a Lília está aqui em Mirassol e a Nossa Senhora está lá em Recife, lá em Fortaleza. O fenômeno acontece lá em Fortaleza. Como que isso tem produzido frutos, que é um outro elemento importante na vida do povo, frutos espirituais? O senhor percebe isso? De conversão, de transformação, de cura, de milagres e prodígios, evidentemente. Todas as vezes tem esse fenômeno de atração. É como se a mãe estivesse trazendo os filhos para perto de Jesus. Então, isso é muito nítido, é muito claro. Então, ela é missionária, né? Ela é testemunha. As pessoas vão a ela e ela apresenta a cada um a Jesus. Como que a igreja tem feito alguma pesquisa? O senhor tem acompanhado esse lado mais eclesiástico, de autorização, de dúvidas, de avaliações? Nós sabemos que ela passou por um estudo da Unicamp, foi feito raio-x, inclusive, nela. Mas do ponto de vista eclesiástico? Do ponto de vista eclesiástico, eu lembro, assim que começaram os fenômenos, o nosso bispo de então pediu para fazer uma averiguação e foi constatado que não tem explicação científica. Eu não tenho conhecimento de ter um documento de um bispo dizendo, certo. Mas eu sei que ela é aceita em todas as dioceses.
ultimamente ela esteve numa diocese e no Rio Grande do Sul, que o bispo, e eu acredito de uma maneira até muito prudente, né, eu teria feito a mesma coisa, ele pediu que ele queria um documento de que esse fenômeno é um milagre. E aí eu fiz esse documento, porque eu sou parapsicólogo, né? Então, os bispos, eles têm sim essa preocupação. Para não ser mais uma coisa aí que de repente vai ficar trabalhando com a emoção do povo à toa, né? E não tem nada que proíba a Nossa Senhora visitar as diversas localidades às quais ela é chamada. E nós sabemos que a igreja é bastante cautelosa para tomar as devidas decisões. Ela é normal dar tempo ao tempo. Está completando o quê? 20 anos? 25 anos de manifestação. A igreja morosa, cuidadosa, exatamente para salvaguardar a dimensão do que é de Deus permanece, é o princípio de Gamaliel, não é? Padre Oscar, um outro elemento, nós sabemos que sai mel, óleo, azeite, sal, lágrima. Foi feito algum estudo sobre essas propriedades? Realmente é... É lágrima, é azeite, é mel e é sal. Isso é suficiente? Suficiente, certo. Agora, Padre Oscar, o padre, como o senhor vê isso e na sua espiritualidade? Eu tenho 39 anos de padre. A minha vida, o meu trabalho, meu ministério, aquilo que eu posso fazer é por Nossa Senhora. Ela, lógico que ela não é Deus, mas ela leva a gente a Deus, né? Então, Nossa Senhora é tudo na minha vida. Eu acredito que esses sinais, com cada um deles, Nossa Senhora está tentando mostrar para nós a ternura, a misericórdia, o amor, a bondade de Deus. Porque cada um desses elementos que ela traz para nós, no mínimo tem um significado bíblico muito rico. E eu digo para você que tem muito mais esse Padre Missão, um dos mais tocantes, significativos que eu já fiz até hoje. E nós vamos agora conversar com a Lilian Aparecida Montemor. E a pedido dela, por isso nós estamos fazendo essa imagem, ela não quer aparecer, mas ela tem muito a nos contar. Ela não quer aparecer por um motivo, que ela quer que Nossa Senhora apareça, não é isso, Lilian? Sempre foi assim. Eu não sou nada, sou simplesmente, vamos dizer assim, me vejo como o jumentinho que transportou a Sagrada Família, no silêncio, no anonimato, no escuro, à noite, no frio, e que ela chegue até onde tiver que chegar. Como tudo isso começou, Lilian? Eu sempre tive muita fé. Sou católica de Eucaristia diária, desde menina, sempre busquei muito a Deus, e eu tinha uma imagem pequena de Nossa Senhora de Fátima, que era da minha devoção, e um carinho muito especial por ela, porque eu tinha ganhado na época, eu já menina, do Frei Querubim Rega, um franciscano, que aqui em Mirassol era província franciscana, e ele sempre me dizia, e isso era uma coisa minha, da minha família, sempre cuide muito bem que ela vai estar com você. E eu tinha um carinho muito grande e me acompanhou na minha vida. Um dia, e todos os dias 13, depois que eu me casei, que eu tinha minha família, eu reunia, saído do trabalho no dia 13, eu fazia na minha casa, geralmente era 5, 6 horas da tarde, um terço familiar, eu moro em prédio, condomínio, as pessoas ali sabiam, juntávamos nós em homenagem à Nossa Senhora. Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima, especificamente. Um dia, uma funcionária que estava comigo deixou cair a minha Nossa Senhora, e ela espatifou. E eu chorei muito, e eu falava, meu Deus, como que eu vou estar chorando uma coisa material, não tem, mas era uma coisa tão especial para mim no momento, e eu chorei muito, e eu tinha uma vizinha de frente, chamava-se Rosa Alves Coelho,
que era uma senhora portuguesa. Ela falou para mim, não chore, esse ano eu vou para Portugal com a minha família, que ela iria mesmo, todos os anos ela ia, passava 3, 4 meses, eu vou te trazer uma legítima. Ela me falava, eu vou te trazer uma legítima, vai substituir. E aquilo passou, ela realmente foi, e eu achei que ela fosse me trazer uma imagem pequena, do tamanho da minha, de uns 20 centímetros, que a minha tinha, 20, 25 centímetros. E ela, nunca me esqueço, no dia 20 de outubro de 1991, 91, tocaram a campainha da minha porta, eu fui abrir, não tinha ninguém e tinha uma caixa enorme no chão. Nisso a dona Rosa apareceu e falou, eu não te falei que eu ia te trazer a legítima? Eu falei, dona Rosa, mas precisa de tudo isso? Porque não trouxe na bolsa? Continuamos os terços, todo dia 13, isso tudo, de 91 até 93. Foi então no dia 13 de maio de 1993. 13 de maio de 1900. Eu passei pelo altarzinho onde eu tinha por ela e vi ela molhada. Eu não parei, porque eu achei aquilo, né? Cheguei na cozinha, a minha funcionária, inclusive, era evangélica. Chamei a atenção, falei, Ana, chamava-se Ana, eu já te pedi tanto para quando você for limpar ali, deixar que eu faço isso, os meus santinhos ali, a Nossa Senhora, porque ainda mais lavar e não enxugar, ela é de gesso, e se ela desmanchar, eu passei novamente, vi ela molhada, eu fui buscar uma toalha para enxugá-la. Quando eu voltei com a toalha, que eu me posicionei na frente dela, eu quase desmaiei, porque eu vi que ela não estava molhada, ela estava chorando, eram lágrimas, água. Eu fiquei assim, dentro da minha casa, não poderia estar acontecendo aquilo. Eu fiquei quieta, não falei para ninguém, enxuguei, daí a pouco eu ia lá, olhava, estava vertendo. A terceira vez, aí eu comecei a chorar junto, né? E aguardei. Nisso ela secou completamente. Eu cheguei perto dela e falei, ainda bem, porque está chegando a hora do terço. Vão falar que eu sou doida. Se alguém vê isso aqui. Foi lá para o altarzinho e eu lá do canto, olhando, espiando. Ela sequinha, 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 sequinha. Quando começou a Salve Rainha, ela na frente de todo mundo. Então, não teve mais, porque quem estava ali devia ter umas 30, 40 pessoas, não teve como esconder. Eu, mantendo a cautela, né, da igreja, isso tudo, pedi para que ninguém comentasse e fui no nosso pároco, na época, era o padre João Carta, que faleceu o ano passado, inclusive na Itália, com 100 e tantos anos. Ele estava acamado, uma cirurgia muito grande de fêmur, de bacia. Passado isso, ele ainda me disse, o primeiro milagre foi comigo, porque ele se levantou e andou. E ele acreditou piamente, piamente, piamente. Mas, por ele estar assim, chamamos o outro padre, Padre Brandão da época, que pediu cautela, pediu aquele respeito, aquele sigilo que a igreja nos pede, e obediência acima de tudo, e reuniram uns padres ali bastante místicos e bastante bem experientes, né, no assunto, e ela não parou. Foi um ano dessa forma. Só água. Só água. Água, 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 água. A igreja solicitou umas análises e eles falavam que não era verdadeira porque não tinha sal, não era lágrima humana. Dava 100% de pureza água. Na análise que a igreja pediu. Mas na análise. E não tinha sal. O padre João começou a fazer uma novena anterior, com missas de penitência, para que o Espírito Santo iluminasse, que viesse a verdade acima de tudo. E levou a imagem para a igreja. Na época ficava o São Pedro, colocou ela em destaque no altar-mor. E lá ela ficou e continuava vertendo água da mesma forma. No dia 13 de maio, fez a procissão, encerrando a novena, que foi dedicada a esse sentido. No horário da missa, começou a verter sal. Mas era sal, sal, sal. Que somente o sal. Sal, mais nada. Ele ainda disse, queriam sal? O sal está aí. E o povo continuou em oração. E, quando foi no dia 22 de maio do mesmo ano,
aquele sal todo se transformou em mel. E de lá para cá nunca mais parou. Lília, desde a primeira vez, você é uma mulher que obedece muito à igreja, né? Inclusive, a obediência, inclusive esse não querer aparecer, outro detalhe de obediência no sentido de que o que a igreja pede, ela faz. Para você é muito importante seguir esses... É obediência ao Santo Padre, o Papa, ao meu bispo, hoje, Dom Tomé. Jamais eu caminho lado a lado com a igreja. Nunca, jamais uma igreja paralela. Muito obrigado por ter falado conosco. Amém. É fantástica essa imagem. É uma graça receber em casa. Minha do céu, eu não sei do amor. Tira esse plástico branco primeiro. É seu filho, eu também o sou. Azul é seu manto, branco é seu véu. Mãezinha, é te vê-la. Põe lá, já tá vazando muito. Pera. Muito mel, tudo. Ô Dora, traz uma vasilha lá. Eu vou tirar aqui porque o mel tá aqui no chão. Traz uma vasilhinha lá. Pra ele não pisar. Agora eu vou virar ela, tá bom? Tá. Minha Nossa Senhora. Virgem poderosa. Tem um crucifixo ali. Puxa pra cá um pouquinho. Pronto. Aí deu. Pode ir. Misericórdia. Minha mãe Maria, queria te falar de amor. Quer comprar no bolo? Contigo um jardim de rosas que não tem espinhos pra te machucar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Fátima, Rogai por nós. santifica-me, purifica-me, santifica-me, purifica-nos. Há tantas coisas, Mãe, que estamos fazendo errado na igreja do Teu Filho. Somos tão pequenos. Somos tão pequenos. E o Padre Oscar está dizendo para quem já conhece as manifestações, para estar atento ao sal, que ela começa agora a manifestar o sal, é isso? Isso. Nossa Senhora de Fátima, ela se manifesta, principalmente através de alguns produtos que ela faz acontecer e vir à tona. O mel é o assim, mais comum. Nós estamos podendo ver hoje como está saindo bastante mel. Também o sal,
E ela começou a deixar acontecer o sal agora, a partir de 5 minutos atrás. E às vezes também lágrimas e azeite. Hoje nós estamos tendo o fenômeno do mel e do sal. E nós que acompanhamos, que estamos sempre em contato com ela, eu comentei e o padre Reginaldo me confirmou que eu tenho a impressão que ela está com um semblante triste. Sentimento de tristeza. Né? E ela tem, verteu o óleo aqui. Ó. Azeite. Azeite, perdão. E uma outra coisa importante, Jana. Nós temos tido experiências de verdadeiros milagres a partir desse óleo. Lá na nossa comunidade, teve uma senhora que me procurou, eu dou esse testemunho, porque ela inclusive trouxe os documentos médicos. E ela, antes da gente iniciar a celebração no Cerco de Jericó, ela me chamou, ela estava sentada no primeiro banco da igreja, e ela falou para mim assim: ô padre, pede para alguém limpar esse mel que está aqui no banco, onde que a gente apoia o braço. Mas ninguém foi. A Nossa Senhora estava a 10 metros de distância. Entendi. Certo? Eu falei, mas como? Esse mel, alguém deixou cair aí? Ele falou, não. Pareceu que eu até sujei meu braço. Entendi. Dali menos de 3 meses ela veio ter atestado que ela tinha sido curada de um câncer. Amém, Jesus. Louvado seja a nossa Mãe Maria Santíssima, né, Padre? Eu não sei como vocês veem as lágrimas, mas eu vi ela chorando por mim. Eu vi as Senti que ela lágrimas. estava triste. Eu não sei como é o fenômeno das lágrimas sair, mas quando eu estava, eu a vi chorando. As lágrimas saindo, né? Para mim, é Maria chorando, claro. E uma coisa muito importante é a gente colocar que isso não é um fenômeno da mente. Em parapsicologia, a gente estuda os fenômenos da mente. Existe uma classificação para esses fenômenos. Quando o fenômeno não tem explicação técnica, científica, quando se esgota todas as possibilidades de uma averiguação científica, a parapsicologia classifica isso como fenômeno supranormal. Certo. Numa linguagem cristã, milagre. Então, do ponto de vista da parapsicologia, o que acontece com essa imagem é um fenômeno supranormal. Já foi analisado por equipes de cientistas. O fenômeno do mel, se ele acontecesse a uma distância aproximada de 50 metros da dona dela, seria um fenômeno parapsicológico. Mas o mel, a lágrima, o óleo, o azeite, acontece onde que Nossa Senhora quer, no lugar que ela quiser, não importa quantos quilômetros de distância. Então, do ponto de vista da parapsicologia, é um fenômeno supranormal, é milagre. A Nossa Senhora do Mel eu conheci quando eu estava fazendo um trabalho muito importante com recuperação de adolescentes drogaditos. E ela foi passar um dia lá com os adolescentes. E nesse dia eu tive a graça de chegar tão pertinho dela e eu senti um apelo especial para fazer daquele trabalho uma missão de consagração a ela. Há muito amor. Eu acho que levar
A mãe de Jesus é maravilhoso. E levá-la, para mim, Nossa Senhora está viva nessa imagem, porque aí está o amor de Nossa Senhora. Então a gente procura com todo carinho levá-la no colo, envolta num plástico por causa devido ao mel, né, que vai saindo da imagem. Então a gente tem todo esse zelo, todo esse cuidado para protegê-la mesmo, entendeu? Para que a gente possa tê-la muitos anos com a gente e que a gente possa levar cada vez mais em outros lugares, entendeu? Então um cuidado assim materno imenso, entendeu? Teve um momento que me tocou mais profundamente quando eu trouxe a minha família inteirinha para vê-la e que eu percebi toda a família sentindo a vontade de retomar aquele princípio religioso tranquilo e a minha família voltando para Deus a partir do momento que esteve em contato com Nossa Senhora do Mel. E aí a gente está aí nessa missão, que é maravilhosa, né? Que é evangelizar, é levar a palavra de Jesus e sempre conscientizando uma coisa: nós nunca colocamos Nossa Senhora na frente de Jesus, tá? Nunca, nunca, nunca. Isso que a gente deixa muito claro. A gente sempre ouve o Evangelho, né? Fazei tudo o que meu filho vos mandar. Então, sempre Jesus à frente. Então, eu converso com ela, eu digo a necessidade, mas, sobretudo, eu dou glória ao Filho. A coisa que mais assim me alegra é poder estar em ação de graças, viu? Porque eu acho que pedir é uma coisa muito simples, porque ela já sabe o que a gente precisa. Mas você dá glória ao Filho que veio, que nos entregou a vida com amor, eu acho que isso é a maior intimidade que se possa ter com ela. Eu ganho o amor de Jesus e de Maria. E faço com o maior coração. Faria mais, se eu pudesse, levaria ela para todos os cantos do Brasil e do mundo, que se eu pudesse. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. De alguma forma ela que o mel sai salgado. Eu tenho um mel. Olha quanto. E foi muito impressionante porque o padre também sentiu. Ela estava triste. Ela chegou chorando. Isso é um mistério, eu acho que é o maior milagre visível da Igreja Católica. 2 milagres permanentes hoje da Igreja Católica. Essa e Nossa Senhora da Guadalupe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Rezem por nós, padres. Mãe, tu és a mãe dos sacerdotes. Tu escolhestes Padre Oscar, Padre Reginaldo, me escolhestes. Nós que somos indignos, servos de Deus, indignos, fracos, pecadores, necessitados, nós que não seríamos escolhidos pelos homens, mas fomos escolhidos pelo Teu Filho Jesus. Ele nos quis e nos chamou e nos deu uma missão. E nós te pedimos, Mãe, fortalece-nos. Pedimos pelo Padre Reginaldo, tire todo o cansaço físico próprio da sua missão. Abençoa todos aqueles que nos pedem oração. Cuide dos sacerdotes.
do Brasil e do mundo.